É o seguinte, na realidade eu tive alguns sonhos. Eu tive alguns sonhos e comecei a ter experiência de noite com Deus. E faz uns 2 anos mais ou menos que eu. Faz uns 2 anos mais ou menos que eu tenho uma experiência muito doida de ficar acordado e dormindo. E quando eu fico acordado dormindo, eu saio do corpo um monte de vezes. Então assim, eu saio do corpo várias vezes. Isso acontece inúmeras vezes. Só que nem todas elas eu percebo. Uma das que eu percebi foi quando fui fazer o casamento seus. Sim. Que aí eu tive essa oportunidade de. A Thalita. Mas não é só a Thalita. É, realmente, mano, ressuscitou o suco mesmo. Cunhada minha, né? Aí, hoje, tentando ser bem objetivo pra você entender que a gente já tá conversando, Esse é meu. eu parei. Tá bom, metade. Se não posso. Aí eu parei assim de madrugada e faz anos já que eu tento descobrir que vibe que é essa, cara. Porque assim, ó, quando eu tô com o olho fechado, tô deitado, eu já acordei, meu corpo tá acordado. Só que eu tô como se eu tivesse numa outra dimensão. Eu não gosto de usar a palavra plano, parece linguagem espírita. Mas é, que você fala, os caras acham que você é meio espírita. Eu não sou espírita, eu sou um espírito. Te vincula. É, e começa a criar aqueles rótulos na gente. Aí você fica em outra dimensão, cara. É como se você ficasse numa outra. Por exemplo, aqui tem essa dimensão aqui. Existisse uma outra dimensão, você tá em outra dimensão, você tá em outra realidade, você tá em outro nível, sei lá, que seja. E repara, vocês já tiveram essa experiência? Vocês estão dormindo assim, ó, aí você tá de olho fechado, ainda você tá lembrando do sonho. Você abre o olho e você esquece do sonho. Ah, sim. Imagina quem que nunca experimentou. Faz 2 anos que eu quero a resposta disso aqui, cara. É. 2 anos que eu fico indignado. Falei, cara, eu tenho que ter a resposta aqui o mais rápido possível. Aí eu lá, aquela vibe toda, e eu parado, tentando descobrir esses negócios tudo e nada. Aí eu parei e falei assim, Deus, eu preciso de resposta. Só que assim, eu não acreditava, eu não conseguia acreditar que eu ia conseguir entender isso aqui. Sabe quando você pede pra Deus tentar te explicar alguma coisa, você sempre pede e nunca acredita que vai acontecer? Eu falei, beleza. Aí hoje de manhã, eu parado, falei, cara, hoje eu tenho que entender isso aqui. Eu parei, fui gravar um vídeo ontem, não gravei, não deu rock, não deu certo, não senti vontade, eu tava meio... Sabe quando você tipo, você tem um monte de coisa pra falar, mas não tá com vontade de falar nada? Aí eu parei e falei, não vou fazer nada. Fiquei chateado, dormi chateado. Aí o Natan estava com vontade de dormir junto com a Ana, realizou o sonhinho dele, né? Deitou com a mãe dele lá sozinho uma vez, eu deitei na cama dele. Colchão duro lá, terrível. Aí eu parei e quando chegou mais ou menos ali umas 4 da manhã, eu acordei, aí 6h47 eu acordei de novo. 6h47. É, que era o horário do Natan ir pra escola. Eu já acordei já pronto, já poder ir. Aí eu acordei, abri o olho, só que aí veio a primeira sensação. Eu olhei o relógio, fechei o olho de novo, e assim, demora... essa sensação que eu tô falando é tipo assim, ó. É como se você gastasse o tempo que você gasta pra começar a dormir. Sabe aquela hora que você assim, ó, a linha de dormir tá aqui. E você vai vindo com o olho fechado até chegar aqui. A hora que você chega aqui, você parece que você se desconectou dessa realidade de vida aqui, sabe? Do que a gente tá vivendo aqui agora. Aí você fecha o olho, vai indo, ficando aquele negocinho, e de repente, você meio que se desconecta daquilo. E é a hora que você consegue conversar com Deus. É a hora que sua alma não te perturba. É a hora que você consegue ouvir um monte de coisa, entender um monte de coisa. Só que é impressionante. Eu falava, Deus, a impressão que dá parece que nós tem 2 almas para registrar as coisas, sabe? 2 discos rígidos de computador. Quando eu tô com o olho fechado, eu consigo armazenar tudo. Mas a hora que eu abro o olho, eu não consigo pegar o que tá aqui e transferir para outra alma que eu tenho, como se eu tivesse 2 almas. Isso ficava na minha cabeça antes. É como se eu dormindo, eu guardasse um monte de coisa, mas a hora que eu acordasse, eu esquecesse tudo aquilo. E eu ficava louco. Eu lembro que quando eu queria lembrar um sonho, eu ficava assim, o sonho tá aqui, calma. Eu vou abrir o olho, eu vou abrir o olho. Isso, eu vou abrir o olho, 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 isso. A hora eu esquecia. Porque quando eu fazia assim, ó, por isso que eu não gostava, quando eu tava de olho fechado, eu ficava horas com o olho fechado. Aí chegava as crianças, ô pai! Esqueceu. Velho, eu esquecia tudo, eu ficava enlouquecido, eu falei, não me faz isso, menino. Aí eu falava pra Ana, já amor, não deixa ninguém entrar no quarto. Eu ficava desesperado, cara, porque eu não queria que ninguém me desse o susto. Porque a pessoa me vê lá parada, é o que eu faço? Pra eu saber que pra Ana saber que eu tô acordado, eu mexo o pé, eu faço assim com a mão. Tipo, não rela em mim, entendeu? Porque eu tô numa vibe ali muito doida. Vocês rindo. Aí eu parado assim, de boa, eu falei assim, pai, eu preciso que o senhor me explique isso aqui, eu não aguento mais, mas são 2 anos que eu pergunto a mesma coisa. E semi-acordado assim, às vezes eu saio do corpo, como eu fui pra você aquele dia lá na cidade de Souza, eu vi um monte de coisa lá, cara. Em Marília. Um monte de coisa. Em várias cidades assim. Quando eu fui lá pra Birmingham, lá na competição Souza, mesma coisa, cara. Eu vi um monte de coisa. Que é aquela ideia do tal do déjà vu, sabe? Nossa, eu já vi essa cena. Nossa, eu sei do quê? Direto.
Acontece nesse momento que você tá meio acordado, meio dormindo. Aí eu parei, acordei de manhã, nesse pedacinho de manhã acordado. Eu falei, pai, eu tô acordado aqui agora, tal. Aí eu peguei, abri o olho. Thiago, me deu um chute, cara, que agora que eu abri o olho assim, fez assim, ó. Eu saí 100% do que eu tava e fiquei do outro lado. Falei, cara do céu, meu Deus do céu, peraí. Não pode ser, não faz sentido, gente. Fechei o olho de novo. Peraí, sabe quando você fecha, eu deitei. E tinha um negócio que eu descobri. Eu falei, Vinícius, eu não sei o que é, não sei o que significa. Eu sei que se eu deitar desse lado e começar a ter uma experiência com Deus, não mexe, velho. Falei, por quê? Eu falei, não sei, eu só sei que dá certo. Não mexe, fica quieto assim, ó. Não faz nada, cara. Fica quieto, fica parado ali sem fazer nada. Porque parece que se você virar pro outro lado, você sai da vibe, cara. Eu falei, não, fica quieto, não mexe. É igual a explicação. Você sai daqui, vai pra lá, você sai Não desce, não. Aí eu parei, fiquei quieto. Fiquei quietinho ali, falei, Deus, peraí, calma, quietinho. Aí eu fui começando a ficar meio sonolento de novo, sair daquele plano. Tipo, como se eu estivesse saindo daqui. Sair dessa vibe, sair dessa realidade e tal. Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me responda isso aqui. Se eu não responder isso aqui, eu vou morrer, velho. Eu preciso entender isso aqui, eu preciso entender. Aí eu tava tentando lembrar algumas coisas que eu tinha lido ontem, que o pai tinha me explicado o resto da mulher samaritana. Aí eu já tinha explicado a parte dos deuses que ela tinha, e ele começou a me explicar o novo nascimento na mulher samaritana, que eu vou gravar logo. Aí eu parei assim e comecei a pensar naquilo. Só que sabe aquele assunto que você não tá com vontade de falar sobre ele? É legal, é importante, mas eu não queria falar daquilo. Eu queria falar com Deus, eu queria perguntar aquele negócio que tava me incomodando. Aí eu abri o olho de novo assim, gente, mas me desconectou 100%. Eu falei, Deus, o que é isso? O pai falou assim, Wagner, a sua realidade é construída por aquilo que você vê. Nossa, velho, eu fiquei louco. Por quê? Porque eu falei, peraí, não, foi isso que ele falou, não. Ele falou assim, Wagner, a sua vista é diferente da sua visão. E eu lembrei do conceito de vista e visão. Por exemplo, você tem uma promessa de, sei lá, saltar, sei lá, quanto que dá pra ir? 2,14, é isso? Não, qual que é o cara que arregaçou tudo aí? A altura lá, 2,45, né? O recorde mundial, 2,45, 2,14 é baixo. 2,14 é baixo. Não, então tá, eu tô viajando aqui. 2,14 é alto pra mulher, né? Entendi. 2,45, você tem promessa de saltar 2... 3 metros. Pronto. 3 metros? 2,45, pá. 3 metros. Não, então vamos lá então. Tá, 2,70. Pronto. Que é além de que todo mundo já saltou hoje, né? 2,70. Você tá saltando 2,40. Não, 2,40 não, sei lá, 2,20. 2,30. Você tá saltando 2,30, por exemplo. Se o que você está vendo com os seus olhos não é aquilo que Deus prometeu, então aquilo é passageiro. A sua vista está vendo aquilo. Visão é aquilo que você enxerga além. É você manter seus olhos, a sua ótica naquilo que você está vendo. Então isso é visão. Quando eu estava com o olho fechado, a minha vista não está funcionando, então eu não estou vendo nada. Então nada está tirando minha atenção e nada está me convidando para poder ficar ali naquele lugar. Por isso que hoje tudo é colorido, cara. Você olha para algo que tem colorido, aquele negócio te chama atenção. Entendeu? E eu percebi que a hora que eu abri o olho, é como se eu saísse daquele lugar que eu tava, entrasse na terra de novo e começasse a olhar aquilo. Eu falei, não, deixa eu voltar pra lá, fechar o olho de novo, tentar voltar. Aí a hora que eu abri o olho, eu saí daquilo. O pai falou, Wagner, a sua vista é diferente da sua visão, a sua vista te tira de onde você tá. Eu fechei o olho de novo, falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu voltar pra cá e ele é muito mais fácil. Aí você conversa com Deus, sua alma não te atrapalha. Você abre o olho, sua alma, oi, bom dia, como é que você tá? E já começa a tribular já, cara, é terrível. E eu falei, não, cara, peraí, não tá certo esse negócio. Eu falei, não, peraí, tem que ter um jeito, cara, eu tenho que conseguir. Aí ele já tinha me dado essa primeira senha, eu falei, tem que ter um jeito, eu tenho que conseguir abrir meu olho e ver isso aqui. E o tempo todo ficava dentro do meu peito gritando um versículo, Deus oculta dos grandes e revela os pequeninos. Deus oculta dos grandes e revela os pequeninos. Eu falei, pai, então esse pequenino tá com muito defeito, eu sou cheio de defeito, cheio de falha, erro pra caramba. Faço um monte de coisa, como é que eu posso me enxergar pequenino? Ele, Deus oculta dos grandes e revela aos pequeninos os segredos. Eu falei, meu Jesus amado, e vi aquela passagem o tempo todo dentro do meu peito, cara. A candeia do corpo são os olhos, a candeia do corpo são os olhos. Se você enxerga coisas ruins, quão grandes trevas vai existir dentro do seu interior, que Jesus fala. Eu falei, meu Deus, o negócio pegando. Thiago, assim, faz tempo, cara, que eu não ficava. Maninho, faz tempo que eu não tinha esses boom. Porque assim, quando o pai revela alguma coisa, na minha cabeça tem nível. E conforme você vai gastando mais tempo em cima daquilo que ele te disse, vai aumentando a revelação. Então eu me acostumei em ficar, sabe, extasiado. Você fica, nossa, meu Deus, que desespero, você fica doido. E quando não acontece isso, é como se não valesse de nada o que eu ouvi. Mesmo que seja grande, parece que não fez diferença. E eu parado e eu já ficando um pouco meio que quase ansioso, que eu queria chamar a Ana, falar com a Ana, amor, eu queria falar, amor, vem cá, senta aqui, deixa eu explicar o que Deus me disse, que são dois, né, querendo escutar isso aqui. Aí eu parado, a princípio,
Eu falei, cara, deve ter um jeito, deve ter um jeito, deve ter um jeito. Eu falei assim, cara, eu abri o olho assim, ó. Saí, falei, não, tem um jeito, cara. Fechei de novo, fui lá, concentrei de novo. Falei, peraí, tem que ter um jeito. Aí teve uma hora assim, cara, que eu foquei meu olho e abri meu olho assim, meio que esnuvaçado, fui abrindo devagarzinho. Continuou, fui abrindo devagarzinho. Eu fiquei focado só na coberta do Isaac, que era azul. E eu fiquei olhando assim, focado, e não saiu, velho. Eu falei, nossa, que loucura. Aí tinha um pato do Natan amarelo, vocês lembram que pato lá? Um pato miserável do Natan amarelo. E aquilo era tão berrante que ele me tirava atenção. Aí quando eu virei o olho, saiu. Só que saiu com eu com o olho aberto. Aí eu vi o drama, velho. Uma coisa você tá com o olho fechado, sentindo algo, de repente você abre o olho e vê outra coisa. Outra coisa, velho do céu, é você tá com o olho aberto, você tá olhando pra tudo, mantendo aquela realidade de Deus em cima de você, e de repente você troca o olho. Essa realidade, tipo, aquela sensação que eu... Cara, que Deus tá aqui, eu tô comento conectado contigo. em Deus, conexão total, sabe? Eu tô nele aqui, ó, tô conectado, eu sinto ele aqui, eu percebo ele, tá tudo aqui, eu tô nele, assim, eu tô dentro dele, é como se eu estivesse dentro dele, eu troquei e saí de dentro dele, a sensação é essa. Aham. A sensação física é basicamente essa. Então, tipo, você tá naquela vibe com Deus assim, bem forte, de repente, não é poder, cara, entendeu? Nada a ver de você sentir algo no seu corpo. Eu tô dizendo de você ter certeza que você tá em Deus e Deus tá em você. Uhum. Aí, de repente, eu olhei pra aquele pato desviado lá. E eu falei, gente, como pode? Aquilo que eu vejo constrói minha realidade. Aí começou a brincadeira. Eu parado, eu falei, cara, saí, velho. Aí eu comecei a conversar, falei, pai, como assim? Me explica isso aqui, eu preciso entender isso aqui, cara. Eu deitei quietinho e fiquei conversando com ele. Aí eu lembrei, gente, uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Quando eu fiquei trancado na casa dos camarins, o nariz entupiu. O que eu fazia? O povo acha que parece um anjo de cada lado, né? Parece um anjo lá de cá, um anjo lá de cá, eles tocam trombeta e fica aquele... Sabe? Os caras viajam, véio, nada a ver. Não aguento. E o problema é que os ministros gostam de ficar tentando transferir essa espiritualidade, que ela não existe. Aí eu parado, o que eu fazia pra eu tentar conectar? O problema não é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus não é difícil. A expressão não é nem ouvir, é ser atingido pelo sentimento formativo. Mas vamos na linguagem que todo mundo entende. Ouvir a voz de Deus não é o problema. Ninguém fica focado no quarto em tentar ouvir. Você não tem que focar em tentar ouvir. Você tem que querer se conectar com Deus. É igual aquelas Wi-Fi antigos, lembra? Uma hora pega no tranco. E a hora que pega no tranco, você conversa com ele. Aí você fala, você ouve, ele te explica, você entende. Você experimenta um ensino por impartição, por inserção. O que é inserção? Você não sabe de nada, de repente, agora você sabe. Você não aprendeu, ninguém te deu aula, simplesmente agora você sabe. E você fica doido, cara. Imagina, você não sabia bolir. Imagina que você não sabe cozinhar. Aí de repente o pai te insere conhecimento de cozinha. Você cata o arroz, pega, você já sabe que você tem que pegar água, quando você tem que colocar, você tem que esquentar a água. E de repente você sabe tudo. É muito louco, cara. Eu experimentei isso um monte de vezes. Aí o que eu fazia? Eu ficava tentando me conectar com ele o tempo todo. O que eu fazia? Eu caçava no teto, igual tá ali, um bichinho, tá vendo? Eu caçava no teto alguma imperfeição do teto e ali eu colocava, olha pra você ver que viagem. Eu fazia o que era certo sem saber o que eu tava fazendo, cara. Eu metia o olho num buraco assim e ficava lá no quarto, tinha umas manchinhas pretas no teto. Aí eu olhava pro teto assim, lá naquela primeira casinha que vocês visitaram, eu batia o olho lá assim e ficava. Aí eu ficava com o olho ali, horas, assim, eu ficava assim, horas, assim. Aí chegava uma hora que a minha atenção ficava 100% naquilo. A hora que eu conseguia 100% de atenção, conectava. Ah, cara, ali eu conversava com Deus, né, batia era papo. Aí nós ia longe. Aí não tinha, eu tinha certeza absoluta que era ele. Aí você conseguia a conexão. Cara, só que aí... Isso, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu já tinha entendimento disso daqui. Então, a hora que eu lembrei, eu já entendi o que tá acontecendo. Aí o pai falou, Wagner, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, eu vou usar as duas linguagens, é aquilo que constrói sua realidade. Só que a realidade, presta atenção, não é que você bate o olho no álcool e agora a minha realidade é o álcool. Não, cara, eu tô dizendo assim, ó. Aquilo que você olha e dá 100% da sua atenção, aquilo que você põe o seu foco, sabe aquele... Já assistiu filme? Pelo amor de Deus, acontece comigo direto, cara. Imagina, que nem vocês viram aquele dia na sua casa, vocês viram? Falou, não, tadinho, né? Ele entra no filme, né? Vocês lembram? Sim, verdade. Aquele dia tem aquele negócio lá do cara de polícia lá engraçado, e eu dava risada alta, e eu pirava. Nossa, eu tava assim, é um filme. Eu sem graça. Só que eu não assisto filme, cara. Eu não assisto filme, eu não tenho esse hábito. E junto com assim, eu senti, o cara é engraçado demais, né? Aí eu sentei, o cara é um palhaço, eu não sei o nome dele. Aí eu parado. Um neguinho policial lá. Acho que fez locademia de polícia, não é ele também? Acho que é. Ele é muito engraçado, Muito. cara. E eu sentei lá assistindo e eu comecei a gostar da vibe. E, Thiago, eu fui assistir... Quando eu vou assistir as coisas assim, aí pensa, olha pra você ver a logística do negócio. Vista, ótica,
é o que você tá olhando, você tá enxergando. Você bateu o olho ali, ó. Bum. De repente, o que você tá assistindo começa a te envolver de uma tal forma que começa a apagar as coisas, começa a ficar tudo, tipo, que em efeito Doppler, assim, você começa a esquecer das coisas ao seu redor. Você tá conectado só naquilo que você tá vendo, assim, ó. De repente some tudo, cara. Você não tá vendo mais nada. Uhum. Quando você tá desse jeito, aquilo que você tá vendo constrói sua realidade. Uhum. Entenderam? Sim. Rapaz, isso é muito perigoso, cara. Ao mesmo tempo que é a chave das coisas. Eu falei, uau, cara, realidade. Realidade é o que Deus é e quem Ele é. Eu consegui entender pelo lado bom, pelo lado Eu vou ruim, te mostrar não os dois. consegui. Mas rapidinho. Rapidinho. Você consegue fazer uma ótica aversiva. Ou seja, imagina que você olha pra sua mãe e você não gosta dela. De repente, aquilo que você olhou pra ela, você concentrou e falou, cara, eu Você fica não projetando, quero ser né? assim. Quando você fala, eu não quero ser assim, você acabou de criar uma visão aversiva da situação. Aí você começa a ter aversão comportamental. Se a sua mãe anda reta, você anda torta. Se ela anda de lado, você anda do outro. Sabe? Se ela fala alto, você fala baixo. Entendi. Se ela é gorda, você quer ficar magra. E às vezes faz sem ver. Você produz, Sem saber, depois que lógico. ativou, né, claro. Por quê? Porque você absorveu uma realidade oposta. Você construiu dentro de você uma realidade aversiva. E, gente, vocês não têm noção o quanto que isso aqui é forte, cara. Aí eu parado assim, falei, meu Deus do céu, eu comecei a enfrentar. Aí começou a entrar as informações, aí eu peguei e falei assim, cara, eu falei, eu acho que já tá bom, eu vou chamar a Ana pra eu contar um negócio pra ela. Aí entrou dentro do meu peito, o pai falou, calma, você tá ansioso. Eu falei, pera, se eu estou ansioso é porque eu me enxergo ansioso. Aí eu lembrei de uma conversa que eu tive, tudo isso aí acontece em segundos. Aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com o pai falou assim, eu falei, pai, eu sou muito depravado, pai, misericórdia. Eu preciso de salvação, eu sou muito depravado. Minha cabeça tá pensando em sexo toda hora. Ele falou, Wagner, isso é ser depravado? Tipo, você não sabe o que é ser depravado. Sabe por que você pensa em sexo? E eu falei, não, é porque você se enxerga desse jeito. E a forma como você se enxerga, você se torna. Aquele dia ele tinha me explicado isso, mas eu não tinha entendido. Vocês conseguem entender? Então se você enxerga isso, é o que você vive. Eu falei, caraca, Jesus amado, gente, na hora me veio esses negócios tudo e foi encaixando as engrenagens. Eu falei, nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí eu falei, gente, eu tô ansioso, peraí, se eu tô ansioso é porque eu me enxergo, eu não sou ansioso. Só que não foi, presta atenção, gente, não é aquelas frases de impacto, tipo assim, eu não sou mal. Não é falar, é se enxergar. É tipo, eu olhei pra mim e percebi que eu estava ansioso. Aí eu entendi, se eu estou ansioso é porque eu me enxergo ansioso. Então, peraí, eu não vou parar de me enxergar ansioso. Eu não sou ansioso, sou um cara calmo. Só que se você acertar, mano, se você acertar, acaba na hora. Agora vocês vão entender o porquê, como é que o negócio aqui é forte. Cara, isso aqui é uma chave pra mudar a vida do ser humano. Entende? Pensa, o que é realidade? O que é e quem é? A realidade tem um poder instantâneo. Entendeu? Se eu tô doente, eu enxergo dentro do meu interior que não há necessidade de eu ficar doente e aquilo se torna uma realidade dentro de mim, eu sou curado instantaneamente. É instantâneo, não tem que esperar coisas acontecerem, é instantâneo. Instantâneo. Eu fui curado da minha vista assim. Eu comecei a perder a visão de longe e eu falei, não, cara, Deus não quer que eu fique doente, eu também não quero, eu não vou ficar. Fechei o olho, abri, tudo começou a ficar colorido. Voltou as coisas a terem cores de novo. Fiz os testes de vista e meu olho é perfeito hoje. Entendeu? Sim. É realidade. A realidade entrou dentro de você, mudou. Por exemplo, você pega um cara que tá na sarjeta ali. Se você deixar Deus te usar para entrar dentro dele o conceito de que ele não precisa ficar ali, Thiago. Cara, Deus é seu pai, papá. Ele, gente, eu sou filho de Deus. O pai não quer que eu fique aqui. Eu não quero, o pai não quer, eu não preciso ficar aqui. Pronto, Thiago. Ele acabou de ativar a realidade de Deus dentro dele. Agora ele vai virar um imã. Daqui 5 minutos, todo mundo que passar perto dele vai querer fazer alguma coisa pra ele. Todo mundo vai querer dar dinheiro pra ele. Todo mundo vai querer pegar ele. Vai passar gente falando, nossa, vou levar esse cara pra casa, gente. Que dó, esse cara não pode ficar aí, não. 2 minutos, ele sai dali. Porque a realidade interna dele foi alterada. Entendeu? Aí eu parado assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, tudo é alterado por aquilo que eu enxergo. Eu falei, peraí, cara, então eu não sou ansioso. Sumiu aquilo. Aí eu falei, nossa, gente, peraí, então a realidade... Eu falei, nossa, cara, então aquilo que eu enxergo, aquilo que eu mantenho a minha atenção constrói a minha realidade. É por isso que ninguém vive com Deus, cara. O camarada passa o dia todo pensando na comida que ele vai fazer, no trabalho que ele vai fazer. Ou seja, ele concentra. Por exemplo, é um hábito meu. Se eu tô falando de água, de repente eu esqueço de tudo e foco naquilo. Se eu tô falando de comida, eu esqueço de tudo e foco naquilo. Por isso que eu paro de comer.
Você entende? Já é um hábito meu, mas tem gente que fala assim, Wagner, mas não é o que eu vejo. Não é, eu olho pras coisas, mas aquilo nem faz diferença. E minha esposa falou isso. Ela falou, amor, eu olho, não muda as coisas. Eu falei, amor, é aí que tá o detalhe. Por exemplo, você gosta de MasterChef? Ela falou assim, não ligo muito, mas enquanto você tava assistindo? Eu gostava, porque é aí que vai, o negócio vai te envolvendo aos poucos, entendeu? Adultério é assim, pornografia é assim, masturbação é desse jeito. O cara às vezes nem liga pra pornografia. Aí ele vê lá uma bunda mexendo o olho, a bunda lá, e ele tá lá, olha, de boa. Aí de repente ele olha de novo. Com o passar do tempo, a repetitiva atitude que você vai tendo, chega uma hora que aquilo começa a te envolver. Aí você começa a dar atenção para aquilo. Aí de repente aquilo te envolve até uma certa hora que aquilo te cativa ao ponto de você vidrar naquilo. A hora que você vidrou, pronto, a realidade daquilo começa a entrar dentro de você. A partir daquele momento você começa a viver aquilo. Por exemplo, o funk. Sabe? Só as cachorras, só as não sei do que, só as preparadas, só não sei do que. E aquelas, sabe? E de repente, cara, aquele negócio você começa a escutar e tá de boa. Eu escutava rap, mano. Eu escutava rap. Aqui estou mais um dia sobre o lar sanguinário de um vigia. Você não sabe como é caminhar, aquelas músicas, né? E você vai escutando os Racionais. Aí daqui a pouquinho você já bota o boné. Aí tal, você já começa a falar, mano. Oh, isso é muitos anos atrás. Sim. Aí daqui a pouquinho você já é do gueto, da favela. Eu peguei e falei, gente, eu não moro na favela, cara. Sabe? Aquela realidade vai entrando dentro do você, é ou não é? Entendeu? O funk é a mesma coisa. Daqui a pouquinho a mulher é uma princesa, ela é maravilhosa, ela é querida, né? Ela é top, tal. Daqui a pouquinho ela é só uma bunda, ela é só um peito, ela só faz sexo, que faça a comida logo, que não faça diferença, que eu arrumo mais umas 5. Aí você já quer ficar imaginando a mulher dançando funk com você. Sabe? Aquela cultura vai entrando dentro de você, cara. Entendeu? Aquilo vai entrando dentro de você de uma tal forma que daqui a pouquinho aquilo é a sua realidade de vida. Aquilo começa a se tornar sua forma de pensar, seu jeito de pensar. Vocês estão conseguindo entender onde tá indo isso aqui? Aí eu parei e falei, meu Deus do céu, então tipo, cara, a realidade é o que é. Então, a partir do momento que eu olho pra algo e foco, aquilo muda a minha forma de ser. Eu me torno uma nova pessoa quando eu enxergo e dou atenção total pra aquilo. Eu falei, por isso que as pessoas elas não vivem, cara. Raciocina. Pensei no você. Porque... Pensei no você na hora, velho. Tem como não pensar no você, velho. Vou pra Itália, vivo outra. Eu pensei no você na hora, eu falei, raciocina, você tá, por exemplo, assim, treinando. Se você não respirar o que você faz, você não tem realidade daquilo que você faz. Não. Não vai, cara. Aí, por exemplo, eu falei assim, gente, por que no meu quarto eu tava junto com Deus? Eu saía do quarto, era a mesma coisa de estar deitado, abrir o olho e acordar em outro. Porque dentro do quarto, eu tava lendo continuamente, eu tava conversando com ele continuamente, eu tava dando atenção pra ele continuamente. O meu foco o tempo todo era nele. Entendeu? Então eu tava conversando com ele, aí eu saía conversando com ele, ia lá na cozinha, mas eu não me desconectava dele, voltava pra dentro do quarto de novo, tava eu ele de novo. Aí eu ia lá conversar com meus filhos, porque o tempo todo eu tava conversando com ele, então a realidade dele entra dentro de mim. Ele é manso, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é paciente, ele espera, suporta, tudo crê, ele não se porta inconvenientemente, ele não é arrogante. Aí a hora que eu chegava nos meninos, eu tinha paciência de Jofe pra conversar com eles. De repente, eu comecei a prestar atenção que os meninos estavam montando um cavalo assim de mim. E quando eu falava mais forte, eles me ouviam. Aí automaticamente eu comecei a ficar mais bravo. Aí hoje o Natan brigou com o Isaac e um bateu no outro. Aí, o primeiro pensamento veio na minha cabeça assim. Ai, deu branco o nome dele, gente. Josué. Josué, eu tô com o Serginho na caminhada da venda. Aí, José. Aí eu parei assim, cara, e... Meu coração? Minha... Que viagem, cara. Eu cortei. Aí eu parei assim e... Mas Deus falou. Brincadeira. Aí eu cortei, eu vi o Natan assim, o Vinícius, cara, os dois estão lá brigando lá, velho, tá de tapa. De chute? De tapa e chute. Eu falei, gente, como assim, gente? Aí a primeira impulso que veio dentro do meu peito, eu vou dar uma prensa neles. Aí já me veio um ensino novo, né? Eu falei, peraí. A forma como eu me enxergo é a forma que eu vejo. Se eu me enxergo que eu sou bravão, eu sou chato, o que eu vou sentir vontade de fazer? Eu vou sentir vontade de dar um ataque nos meninos. Besteira, cara. Não. Eu sou calmo. Eu sou tranquilo. Jesus é calmo. O Pai é tranquilo. O Pai é amor. Então, é assim que eu quero me enxergar. É isso que eu quero ser. Murchou aquilo tudo, velho. Que bolou no meu peito. Falei, gente, como é que funciona, cara? Tá, que coisa mais linda. Isso que você tá falando, então acaba com a justificativa, tipo, eu ainda não sou tranquilo, Isso acaba com tudo, velho. É quando a pessoa, por exemplo, se eu ainda sou bravo, porque eu quero me enxergar bravo. Em alguma coisa eu me sinto beneficiado em me enxergar bravo. Pra se proteger de alguma coisa.
É uma coisa que eu tava pensando a semana inteira. Você entendeu? Porque alguma coisa me beneficia. Às vezes, por exemplo, o marido, quando ele abaixa a bola, a mulher vai lá e monta cavalo. Aí o que ele faz? Não quero isso não. Aí pra ele é bom ficar daquele jeito, porque quando ele fica daquele jeito, a mulher amansa. Aí ele quer se manter daquele jeito, só que ele não para pra prestar atenção, que é uma característica que não vem de Deus. Então, automaticamente, cara, ele não vai ter controle. Você tá dirigindo o carro buzina. Não! Você quer brigar com o cara, velho. Ou teve um dia, Thiago, eu tava dirigindo. Eu nunca discuti com ninguém no trânsito, velho. Você tem noção? Aí eu dirigindo assim, mano. E eu indo, de repente, o cara buzinou do meu lado, o carro bateu em mim. O cara errado, ele me xingou. Mano, lembrou da minha mãe, da minha avó, de tudo que eu tenho passado da minha mãe, não sei se vocês me entenderam. Você é o filho da rapariga, velho! Aquele negócio todo. Eu falei, gente do céu, cara louco, velho. Aí ele começou a brigar comigo assim. Quando eu comecei a me perceber, eu já tava juntando como é que no volante mais forte, já tava subindo meu sangue. Eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Eu vou querer brigar com o cara aqui, gente. Aí ele voltou e falou, aqui, rapaz, você viu que você tá errado? Errado, tá você. Eu comecei a discutir com o cara, velho. Falei, nossa, o que tá acontecendo, gente? Alguma coisa me fez enxergar que eu sou daquele jeito, que eu não levo desaforo pra casa. Por exemplo, ótica acerca de si mesmo. Ó, onde vai, ó. A figura que você tem, por exemplo, quando eu dou atenção pra uma coisa, eu começo a construir figura. Pensa, se eu dou atenção pra mídia todo dia, como, por exemplo, noticiário, qual que vai ser a ótica que você tem no mundo? Das milhões que eles têm. Cara do céu, que tudo tá ruim, que todo mundo tá sendo roubado, todo mundo tá sendo morto, tá todo mundo sendo o quê? E que você já sai de dentro de casa, velho. Você já sai com o telefone debaixo do subaco, você sai na paranoia. Você sai doido, cara. Você já sai assim todo, cara, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Desesperado. Não é verdade? Por quê? Porque aquilo que você viu é igual o seu avô que ele disse, lembra? Ele tava olhando o noticiário lá, de repente ele... Você vê que tá aquele clima assim, que o cara tá interagindo, assim, sabe? Ele tá... penetrado naquela notícia. Ué. E ele já fica preparado para aquela situação da TV não acontecer com ele. Fala assim, não, os caras tá roubando. Fecha a porta. Tá encadeado. Mano, te ligava pra ele. Cara, você não consegue confiar em Deus, entendeu? Você não consegue confiar em Deus por quê? Porque a realidade que você tá vivendo é aquela. Ou seja, como é que você fez para absorver aquela realidade? Você olhou e viu. Aí eu falei, gente, por isso que o povo não entende a ministração que eu fiz sobre alimentar sobre a realidade de Jesus, cara. Só que é engraçado uma coisa, né? A minha avó, por exemplo, vamos supor que ela queira viver uma nova realidade. Ela continua assistindo da Atena, por exemplo. Aí ela quer viver uma realidade de Deus. Não, Deus vai cuidar de mim. De repente ela fica olhando da Atena e fala assim... Mano, mas tá roubando, velho. Eu tô vendo que tá roubando. Eu vou fechar isso aqui, vou duvidar de Deus. Você matou o pau a grito. Eu preciso escolher que realidade eu quero me alimentar. Ela mantém Se é a realidade do Datena, que é esse desespero de querer me matar, e não adianta só olhar. Você olhou, não absorveu a realidade ainda. Mas você olha hoje, amanhã de novo, aí de repente, aí você vai pilhando, de repente você tá completamente hipopotizado, cara. Você tá grudado no negócio ali. Você tá ali. Aí, cara, a hora que você tá assim, ó. Nossa, a hora que você se percebe... já era, filho. É igual a vibe do Netflix, cara. Neguinho sai da terra assistindo aquilo lá, velho. Sai mesmo. Sai da terra, velho. Ninguém para ali assim e fica a hora que ele viu o espírito do Netflix. Já entrou dentro dele? O espírito do Netflix. Rapaz do céu. Lá em casa eu tô expulsando o espírito de Instagram, né? Eles falam de Instagram. Tô expulsando o espírito de WhatsApp. Brincadeira. Ó, a menina foi fazer um vídeo lá, não aguentei não, José. Aí ela parou assim... Escola móvel. Sai dentro dela. Sai dentro dela. Não, gente, pode não. Por exemplo, tem uma mocinha que ela gosta de assistir bastante, né? Que é uma mocinha que cozinha lá, não é? Aquela que viaja pra Dedéu. Eu imagino hoje, escutando isso, por exemplo, quanto mais ela assiste aquilo, mais a realidade que ela vive vai querendo atrair ela pra mesma direção que ela quer viver, né? E ela vai seguindo aquilo e fala assim, não, eu quero aquilo ali também, bicho. Eu vou andar nessa direção aqui. É isso aí que segura o detalhe, cara. É esse que é o detalhe. Conforme você vai olhando, aquilo... Presta atenção. Quando que você começa a ser alimentado? Pra você ter a noção, certeza. Você bate o olho, deu 100% de atenção. Pronto. Tudo que a pessoa tá falando, você tá engolindo agora. Uhum. E a realidade que ela vive tá sendo transferida pra dentro de você instantaneamente. Gente, quando eu li isso aqui, eu lembrei do PT na hora, velho. PT? Mano, raciocina. A Globo era um monopólio de informação. A figura que você tem de algo produz aceitação. E quando você aceita o que você enxerga, você dá atenção e se concentra. A hora que você dá atenção e se concentra, você absorve a realidade. Uhum. A Globo manipula as informações.
Antes, quando não tinha rede de relacionamento, eles construíam uma ideia de um Lula bom, da ideia do PT todo mundo bom, e todo mundo muito bom. E olhava tudo aquilo Exato. Bom. Aí você olha pra aquilo, você fica... Você vê aquelas campanhas publicitárias dos caras, você desacredita, velho. Fortes negócios. Gente, dá vontade de amar o Lula, gente. Não que eu não o ame, mas dá vontade de se acreditar no cara e falar pra você tem que estar muito cego pra ver um negócio desse. Ô, gente, eu morei no Nordeste, velho. Eu sei o que eu tô falando. Eu não tô falando de algo que eu vi, eu morei lá. Você é louco, cara. Eu sei o que é que o povo vive lá. E falar que aquele povo é feliz aqui, ó. Ô, Thiago, imagina 25 quilômetros da cidade, da capital. 25 quilômetros, cara. Andando. Não tem mais chão. É terra, não tem saneamento básico, não tem energia. Cara, não tem nada, casa de pau a pique. Sabe o que é pau a pique ou não? Não sabe? Mano, bambu ou madeira com barro seco. E palha. Você é louco, cara. Pelo amor de Deus, gente. E esse trabalho é bom. Thiago, 25... Eu tô falando do Piauí. Eu não tô falando dos outros lugares. Por exemplo, até teve um ministro lá próximo lá, ele as mulheres estavam vendendo os filhos por R$15. Nossa. R$15, mas você vender teu filho, cara, por 15 conto. Aí ele falou assim, e se eu comprar seu filho, você me dá ele pra mim? Ela chora, velho, porque ela não sabe onde tá mais. 2 colheres de feijão pra uma semana, pra 6 pessoas comer. Nossa, mano. O Piauí é 1 grama pra cada dia, mano do céu, cara. Dá vontade de chorar, cara. Dá vontade de chorar. Eu não tô fazendo apologia a ninguém, tá, cara? Mas o Bolsonaro, se eu não me engano, ele ganhou agora. Ele fez um tratado de paz. Ele fez o que a Bíblia pede pra fazer. Ele saiu daqui, foi lá em Israel, pediu desculpa pros israelitas pelo governo do PT e pediu paz de novo entre Israel e Brasil. Olha que legal, cara. A Bíblia pede pra fazer isso. Quem faz isso ganha a favor de Deus no mundo espiritual. Quem ama Israel, olha, eu repito, velho. Quem ama Israel... Aí, rapaz, não consegui nem falar, gente. Ó, vou tentar de novo. Quem ama Israel, quem respeita Israel, ora por Israel e serve Israel, cara, ganha favor de Deus, que é a nação dele. Tiago, nós somos enxertados, segundo a Bíblia. Israel é o povo dele. Entende? Os judeus é o povo dele. Legítimo. Hoje nós temos o mesmo privilégio que a nação israelita. Exato. Hoje nós temos o mesmo privilégio que a nação israelita. Entendeu? Só que eles são o povo escolhido. Nós somos enxertados. Tratados do mesmo jeito, mas somos enxertados. Aí, se eu não me engano, pode ser que seja errado, mas se eu não me engano, acho que é verdade a notícia, Israel vai dar para uma usina de tratamento de água salgada para o Brasil. Eles tiram o sal da água. Isso, estranhei. Eles tiram o sal da água. Então você imagina, mano, acabou o problema da seca do Nordeste, meu amigo. Lá na minha cidade. Você tem noção? Você tem noção? Acabou o problema, cara. Os caras vão pegar a água do mar, vão tirar o sal da água e agora o Nordeste acabou o problema. Olha que da hora. E o maior problema deles lá é a água. Israel é a mesma coisa. Lá eles brigam por uma garrafinha de água assim, ó. A briga em Israel é por causa de água. Uma garrafa dessa aqui dá morte lá, filho. Mais do que cocaína aqui no Brasil. Nos países árabes. Eles vão fazer isso lá. E resumindo a brincadeira, a realidade. Então você começa a ver essas campanhas publicitárias, você fica doido. Cara, o que aconteceu com as redes de relacionamento? Eles começaram a gravar a verdade, colocar nas redes de relacionamento, trocou a figura que o Brasil tinha do PT. Deu opção pra enxergar. Olha, velho. Aí o que fez? Isso fez a ótica das pessoas, presta atenção, a ótica das pessoas mudarem dentro delas. Quando a ótica delas mudaram, a realidade interna que eles tinham acerca do PT mudou. Arrancamos aí um bando de ladrão do poder. Você tá vendo o poder da ótica? O poder de ver as coisas? Então, ou seja, aquilo que você dá atenção e aquilo que você foca é aquilo que constrói a realidade dentro de você. Nós dávamos atenção para a publicidade do PT, que era mentirosa, aquilo construiu uma realidade dentro da gente que eles são bons. A mídia baixa, que é a rede de relacionamento que hoje é muito alta, fez com que a grande poderosa Globo não fosse mais manipuladora de informações. O que aconteceu? Começou a mostrar a verdadeira verdade do PT. Quando começou a mostrar a verdadeira verdade do PT, o brasileiro ele criou uma nova ótica sobre o assunto. Aquela nova ótica mudou a realidade interna que ele tinha de figura do PT. Bom, tchau PT. Entenderam como é que é? Então isso é muito forte. Aí resumindo a brincadeira, eu parado, eu na cama falei, pai, então, cara, então tudo que eu vejo constrói a realidade. Lembrei do seu, falei, gente, não dá, imagina. Eu não posso, por exemplo, acordar de manhã e saltar, treinar, e de repente, daqui a pouco, eu vou fazer outra coisa. Não, cara. A minha vista tem que estar em cima daquilo que eu faço. A minha ótica tem que estar em cima daquilo. Porque conforme eu for dando atenção para aquilo no longo do meu dia, aquilo vai construindo realidade dentro de mim. Entendeu? E eu tava falando pra Ana, eu falei, amor,
Por que eu tinha, quando eu ia ministrar, eu ficava preocupado, ansioso? Porque não era a minha realidade de vida. Entende? Eu passava o dia todo pensando em qualquer outra coisa, de repente agora eu ia pegar o microfone e ia ministrar. Que nem eu falei para as meninas dançando lá na reunião passada. Você tá lá, né, minha filha? Você vai dançar, é a expressão de um relacionamento. Então você vai expressar para as pessoas o relacionamento que você tem com Deus, com as pessoas ao redor, não é? Então se você brigou com seu marido, a coreografia sua vai ser assim, ó. Se bate, cara. Não, mas você entende? Você vai expressar o que você viveu. Sim. As gurias fizeram assim, ó. Você entende? Porque cara, a gente tem que ser verdadeiro. Não dá pra eu sentar, por exemplo, em qualquer lugar que eu vou ministrar e tentar contar uma verdade que eu não vivo. Sim. Por que as pessoas têm dificuldade de ministrar? Porque elas têm que viver uma realidade que elas não têm na hora. Tem que tentar, né? Por isso que elas se matam, elas gaguejam, elas têm dificuldade, essas coisas todas. Aí eu falei, gente do céu, então por que a pessoa ela não consegue... Aí eu lembrei, a primeira delas foi essa. Quando eu tava olhando o buraquinho da parede, eu colocava o olho lá assim, ó, e concentrava tudo que eu tinha ali em cima para tentar falar com Deus. Então eu me desconectava de todas as coisas. A hora que eu começava a falar com Deus, eu tava 100% com atenção. Eu botei o foco, só que aquele era só uma parede. Eu só tentava achar um ponto cego para eu falar com Deus. Aí eu falei, cara, assim, agora tá explicado por que as pessoas não conseguem entender a ministração que eu gravei sobre se alimentar da realidade de Jesus. Eu falei, cara, lê Jesus pra você se alimentar. Só que eu tava fazendo isso sem saber que eu tava fazendo. Cara, quando eu pego a Bíblia que eu abro ela e vou ler os ensinos de Jesus, eu não tô preocupado em saber onde Jesus andou. Eu não tô preocupado em saber o que ele falou. Quando eu começo a ler aquilo, eu começo a dar atenção. Ou seja, eu coloquei os meus olhos. Aonde eu coloco os meus olhos produz a minha realidade. Desde que a minha atenção seja capturada para aquilo. Aí eu começo a olhar para aquilo. Eu reconheço que Jesus é o melhor para mim. Isso aqui é real para mim. Ele é o melhor para mim. Eu quero ser o que ele, eu quero viver o que ele vive. Aí eu bato o olho naquilo e de repente eu já tô popotizado, né? Eu já tô 100% concentrado naquilo. A hora que a vida dele ganhou 100% da minha atenção, o que ele é começa a ser transferido para dentro de mim. E quanto mais tempo eu ficar em cima daquilo, mais o que ele é começa a ser transferido perto de mim. Aí tá lá o José fala, pô, vai, não sei o quê. Ao invés de eu, o que foi? Não, ele é manso, cara. Ele fala baixo. Já sai naturalmente, eu não faço força. Por quê? Porque a realidade de Jesus agora está dentro de mim. Então agora eu vou começar a reagir do jeito que ele reage. Uhum. Você entendeu como é que é? Aí a hora que a minha esposa vai fazer coisa errada, eu vou ter paciência com ela, porque Jesus tem paciência com todo mundo. Aí a paciência brota de você, porque a realidade dele entrou dentro de você. O que ele é e quem ele é, entendeu? O que ele é e quem ele é, agora está dentro de você. Por quê? Porque você se alimentou da realidade dele. De que jeito? Pegou a Bíblia, colocou os olhos nela e começou ali. Mano, sabe quanto tempo às vezes que eu gastava, o povo preguiçoso, quanto tempo que eu gastava até eu ganhar a concentração completa? 7 horas. 7 horas? 16 horas. Porque eu era ansioso, cara, pilhado. Por isso que eu emagreci toda hora. Mano, era pilhado. Sabe, neurótico, cara. Aí eu ficava ali até romper. Hoje não, hoje é mais rápido. Hoje, às vezes, eu prefiro deixar a Bíblia de lado e conversar com Deus, que pra mim é mais rápido. Porque a hora que eu consigo conectar com ele e resolver o problema, ele me fala onde está na Bíblia, depois eu vou lá, eu sei onde está, ele me explica onde está, fica muito mais rápido. Só que na Bíblia é mesmo, é muito mais fácil. Você bate o olho e fica, Wagner, mas ainda parece que eu não estou dando 100% de atenção. Aí fica aquele problema. Eu estou lendo a Bíblia e estou lembrando da conta que eu tenho que pagar. Eu estou lendo a Bíblia e pensando o que a minha esposa está fazendo. Eu estou lendo a Bíblia e querendo saber se meu cachorro está mordendo na sandália. Não, cara, esquece de tudo. Você vai botar o olho ali e vai ficar. A hora que você vê que você está 100% conectado, que você saiu até de tudo ali, você se desconectou de tudo, pronto. Agora, aquilo que você está vendo está alterando sua realidade. E aquilo que você está vendo está alimentando seu interior. Você está comendo aquilo. Por isso que assistir televisão é um perigo, cara. A televisão conecta, ela capta seu cognitivo. Ela capta a atenção do seu ouvido, a atenção dos seus olhos, ela capta a atenção do seu ouvido e a atenção da sua concentração. Então ela te prende naquilo que você está vendo, naquele negócio visual. Então tudo que está ali dentro é transferido para dentro de você. Por isso que a sociedade está mal hoje, porque ela se alimentou da Rede Globo o tempo todo. As coisas deveriam servir. Aquilo que existe deveria servir a gente, né? Não a gente servir eles, né? Então, tipo, querendo ou não, a TV hoje, nós servimos ele como audiência. Exatamente. E eles acabam construindo. Eles constroem a sociedade, eles ditam as regras, Thiago. Eles ditam que se homem beija, homem não beija, se mulher beija, mulher não beija, se o que é uma coisa, o que é outra. Ô, Thiago, pelo amor de Deus, cara, desculpa aqui o desabafo. Ô, mano, tu acredita? Ó, pra você ver. Tá agora uma competição pra ver o homem mais sexy do mundo. Sério? Existe? A Tami, aquela filha da Gretchen, tá competindo pra mulher o homem mais sexy do Brasil.
Você tá doido? O Pablo Vittar, cara, eu não acreditei, Thiago. Pablo Vittar tá competindo com Bruna Marquezine, a mulher mais sexy ou mais bonita do Brasil, é um dos dois. Ah, meu Jesus amado, cara, pelo amor de Jesus Cristo, gente. É o quê? Macho. Como diz a galerinha do Nordeste, macho, velho. Gente, tem condição, né? Você não, pensa pra você ver, gente, tem condição. Gente, ele nunca vai ser a mulher mais bonita do Brasil, porque ele não é mulher, cara, ele é homem, pô. Você entende? Gente, mas aí vem, agora presta atenção que eu te falei. Se eu começo a colocar o olho nisso várias e várias vezes, eu começo a olhar Pablo Vittar. Filho. Você começa a olhar Pablo Vittar. Você começa o tempo todo a escutar as musiquinhas dele. Teu amor, não sei o que. Eu escutei, filho, que a voz de taquara rachada cantando e o povo quer falar que ele trem canta ainda. Ah, desculpa, gente. Eu preciso ser verdadeiro. Não tem como. Eu sentei com os meninos lá na escola e falei, gente, vem cá, senta aqui vocês aqui. Vamos ver esse negócio aqui. Teu amor. Eu falei, não, é possível. Isso aqui que é o Pablo Vittar? Foi, O Vinícius Wagner, isso tocava na Bahia, Salvador. O Wagner, você imagina, eu fui visitar a Michelle de manhã até de noite, de manhã até de noite, de manhã até de noite. Eu falei, que negócio que é esse? Aí a Michelle, é o Pablo Vittar. Eu falei, sangue de Jesus, cara. Nossa, olha só, cara, olha que engraçado. Eu já vi uma entrevista dele, se eu não me engano, que ele falava que na vida ele pensava em ser tudo menos cantor, que era coisa que ele... E tipo assim, e hoje, cara, a realidade, tipo, eu não sei o que aconteceu. Pelo amor de Deus, gente. Aí pensa, você vai batendo o olho naquilo, aí daqui a pouquinho já tá normal, daqui a pouquinho ele até canta bem, daqui a pouquinho é aceitável, daqui a pouquinho é legal. Ah, gente, por favor. Querido, sinceridade, o amo, que Deus o abençoe, que ele viva o que ele acredita que ele tem que viver, não tem problema nesse aspecto. Agora, gente, forçar a outra pessoa a acreditar numa coisa, sabe? Querer forçar, gente, eles fizeram um vídeo agora, até já viram de alerta já isso aqui já. Eles fizeram um vídeo, desenho pra criança. Desenho pra criança. É como se fosse Liga da Justiça, sabe? Só que agora de homossexuais, de drag queen, não sei se é assim que fala. Cara, são 5 delas. A introdução já aparece as 3 super poderosas, né, as drags lá, e elas já viram um bumbum pra cima, assim, já no desenho, pra incentivar as crianças a gostarem daquilo. Tá vendo? Botou o olho, concentrou, produziu realidade. Eles estão usando de princípio do mundo espiritual pra poder pegar as crianças nossas e começar a bagunçar a cabeça delas. Olha onde vai parar isso aqui, como é que esse negócio é forte, cara. Você entende? Enquanto a gente tá dando bobeira aí, fingindo que nada tá acontecendo, eles estão fazendo um monte de coisa consciente no mundo espiritual, cara. Entendeu? O negócio é forte. Aí eu parei e falei, pai, por isso que as pessoas elas não conseguem andar com o Senhor. Porque elas passam o dia todo olhando pra comida, olhando pro chão que limpa, olhando pra parede que tem que limpar, olhando pro trabalho que tem que trabalhar. Não, gente. Coloca seu olho em Deus, dá sua atenção 100% a Ele e participa das demais coisas. Aí você constrói a sua realidade de Deus de verdade. Aí você vai ver seu caráter mudar. Aí você vai ver você se parecer com Jesus sem ficar fazendo força. Eu falei, cara, agora tá tudo explicado, gente. E o Vinícius falou, cara, eu tava deitado sonhando, eu fiquei assim, ó, Deus me falou 5 passos que eu tinha que guardar. 1, 2, 3, 4, 5. Abri o olho, lembrei mais nenhum. Por quê? Realidade. Agora tem um segredinho, tá? Se dentro do sonho, ou seja, com os olhos fechados, isso aqui é sintomas, tá? Se com os olhos... Olha, isso aqui é forte, gente. Se com os olhos fechados, você consegue conversar com Deus. O Vinícius falou, cara, eu tô com o olho fechado, eu bato papo com ele horas, cara, sem minha alma me perturbar nem nada, nós conversa muita coisa. Mas eu abri o olho, eu não lembro de nada, Wagner. Se com os olhos fechados você consegue conversar com Deus, ao abrir dos olhos é como se você entrasse dentro da terra aqui de novo. E se você esqueceu de tudo ou se desconectou, significa que você não tem realidade em Deus. Você perdeu tudo na realidade. Você não tem realidade em Deus. Se você abre os olhos e consegue transferir ou é igual o que está aqui com o que está lá, significa que você vive a realidade de Deus. Entendeu? Esse é um grande sintoma que você já pega, que já precisa saber o que é, o que não é. Entenderam? Então assim, cara, isso aqui é muito perigoso. Aquilo aonde você coloca seus olhos se torna a sua realidade, gente. Se eu quero ser um filho de Deus, eu preciso saber o que eu quero me alimentar. Se eu quiser ficar assistindo televisão o tempo todo, YouTube o tempo todo, Instagram o tempo todo, sei lá, um filme, Netflix, se eu quero ficar me alimentando dessas realidades, cara, não é com Deus que eu vou viver, gente. Não, eu não tô falando pra ninguém ser bitolado, não tô falando que você não pode assistir um filme, não tô falando que você não pode brincar, não tô falando que você não pode fazer nada. Desde que você faça isso com seu pai, tá tudo bem. Agora, fazer isso sozinho é perder tempo. Quantos princípios. Vamos assistir o Todo-Poderoso pra você ver o quanto de princípio que eu não mostro naquele filme de Deus.
Tá cheio de princípio, Todo-Poderoso 1, Todo-Poderoso 2, vários filmes que a gente assistiu, lotado de princípio, cara, de Deus, os filmes. E Deus tá escondido, sim, em vários filmes para poder evangelizar as pessoas. Então, o perigo tá aqui, a gente fecha, o perigo tá aqui, cara. Aquilo que você tá vendo determina a sua realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente coloca os nossos olhos. E Jesus, ele disse assim, ó, que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. E se os nossos olhos contemplam trevas, quão grandes trevas há naquilo que nós contemplamos? O que é candeia, gente? Pra vocês poderem entender. No teu bocal de lâmpada, você tem um lugar onde põe a lâmpada. Os nossos olhos é onde segura essa lâmpada. Entende? Então é como se eles determinassem o que entra para dentro da gente. Se existe maldade dentro da gente, é porque nós contemplamos maldade. A gente olha a maldade, a gente se alimenta de maldade. Se existe paz dentro do nosso interior, é porque a gente olha para a paz e contempla a paz. Minha menininha e meu menininho tá assistindo um tal de macaquinho lá, que é Jorge Curioso. Aí tava lá, de repente, o Jorge Curioso, ele vai falar, ele... E ela vai virar curiosa. 20 minutos, cara, assistindo o vídeo. Ô, Titícia, pega ele, papai. Já não fala mais. Tá igual o macaquinho. Vocês estão vendo? Constrói a realidade da criança, cara. Aí eu fiquei com mais uma pensativa. Falei, gente, meu menino, por que ele não quer se parecer comigo o tempo todo? Porque no mínimo ele não tem uma boa figura de quem eu sou. Porque se ele tivesse uma boa figura de quem eu era, ele ia dar atenção, ele ia olhar pra mim, a atenção dele ia ser cativada em cima de mim e tudo que eu fizesse ia ser implantado dentro dele. Entendeu? Cara, um lugar... Agora vamos outra. Eu falei pra minha esposa, nega, presta atenção. Por exemplo, ela ama a mãe dela é especial pra ela, preciosa pra ela, mas no passado ela construiu uma versão comportamental da mãe dela, uma versão visual. Ela tudo que ela acha que aconteceu de errado pra família dela dar de errado, ela criou a versão. Então, como ela viu que a mãe dela é toda jeitosa, minha sogra é top, filho. Eu sei, eu vi. Minha mãe assim, ó, minha mãe, ela, assim, ó, coisa que eu não precisei aprender com ninguém é ser servo. Pensa em alguém que se tiver que te ajudar, ela faz a terra virar e faz te ajudar. Pensa em alguém de trabalho. Eu não preciso de exemplo bíblico para eu poder aprender a ser honesto, verdadeiro e trabalhar. Meu pai, pelo amor de Deus, gente. Até hoje eu não conheço alguém tão firme igual ele para trabalhar. Meu pai nunca teve ruim pra trabalhar, nunca teve nada. Eu lembro de um dia, cara, meu pai com 38,5 de febre, 39,5 de febre. O bicho tava inchado, Thiago, eu nunca mais esqueço disso. Ele levantou assim, meio que cambeteando, assim, segurando o pescoço e fazendo força. Eu falei, pai, o que você vai fazer? Trabalhar. Eu falei, pai, você tá doente. Tenho responsabilidade, rapaz. Eu falei, pai, descansa, cara, dorme mais 2 horinhas, depois tu vai e trabalha. Você não sabe o que é isso. Um dia você vai saber o que eu tô falando. Levantou e foi, cara. Então, tipo, esse é o exemplo que eu vi com os meus olhos, meu pai com a minha mãe. Da mãe da Ana, assim, uma coisa que, tipo, cara, ela é muito, assim, estilosa, elegante, assim, sabe? Ela sabe sentar, ela sabe se portar, sabe? Então, tipo, como houve problema no casamento da minha sogra, com meu sogro, a minha esposa criou a versão daquela figura. Então, ela olhou fixamente naquilo que ela queria, observou as cenas com os olhos dela, deu atenção para aquilo ao nível de, tipo... Cadê o problema? Cadê o problema? Achei. Aí ela criou a versão comportamental àquilo que ela tinha visto. Ou seja, ela criou uma versão do que ela tinha visto. Então, tudo que era igual à mãe dela, ela mudou. A minha sogra, postura. Minha esposa, corcunda. Você entende? Minha sogra, chique. Minha esposa, tanto faz. Você consegue entender o perigo que tá? Ela se alimentou daquela realidade, plantou dentro dela aquela realidade, e agora nós temos que mudar a realidade dela. Apresentando uma nova realidade. Então existem duas. Aí, para resumir, como é que eu faço para mudar a realidade que está dentro de mim? Cara, a primeira delas é ir para Deus. Ele é a fonte disso. Ele vai te ajudar a se tornar um ser bom. Ele vai te ajudar a se tornar um ser dedicado às coisas que você faz. Por exemplo, no caso vocês que são atleta, raciocina para vocês assim, ó. Cara, não tem como vocês viverem 2 vidas. Não tem como vocês, por exemplo, assim, treina de manhã, treina de tarde. Aí, enquanto eu estou indo para treinar, eu tô curtindo skate. E eu vou curtindo skate daqui tá lá. E um vídeo de skate, eu chego lá e vou saltar em altura com vara. De que jeito? Você vai andar de skate, meu amigo. Porque a realidade do skate tá dentro de você, não é com salto com vara ou com salto em altura. Vocês entenderam? É isso que eu tenho que raciocinar. É essa a ideia que eu tenho que pensar. Então, tipo, hoje, cara, por exemplo, se eu vou fazer corte em madeira, o que eu faço? Meu amigo,
Eu já tô ali vendo um vídeo, tô vendo outro, e tô vendo o corte. Aí eu vou tentando catar o princípio da coisa. E falo, pai, como é que faz? O pai fala, olha, presta atenção na mão dele. Aí olha a mão do cara, o cara faz assim, o macetinho aqui, ó. Eu já pego o macete aqui, pego outro ali, e já assisto outro vídeo. Daqui a pouquinho a realidade na madeira entrou dentro de mim, entendeu? Eu vou lá, pego e faço. Sacou qual é que é? E assim funciona. Aí eu quero saltar, meu amigo, eu quero saltar em altura. Meu amigo, vai assistir o cara que salta. Vai ver a técnica. Eu falo, Deus, aqui, o que o cara fez que eu não faço? Aí ele vai começar a mostrar seus defeitos, ele vai começar a mostrar... Aí você tá vivendo aquela realidade. O tempo todo você tá conectado. Aí chega uma certa hora que você vai dar 100% de atenção. A hora que você der 100% de atenção, o salto com vara, o salto em altura, ele entra dentro de você, ou o que você estiver fazendo de atletismo, ou de não sei se eu estou usando o nome certo. Aquilo vai entrar dentro de você. E agora aquilo se torna sua realidade. Aí você não vai chegar. Aí o que acontece? Aí você vai treinar, você meio que sente às vezes meio que peixe fora d'água. Por quê? A hora que você chega lá, não é o que você tá vivendo. Aí você para, aí você... tem que... Tá, é assim, né? Aí você vai fazer exercício, você fala, cara, parece que eu esqueci o jeito que fazia. Não é que você esqueceu, você se desconectou tanto daquilo, que aquilo que você faz todo dia, de repente você vai pensar, será que é assim mesmo? Você fala, cara, não faz sentido, entendeu? Porque você tá fora daquela realidade. Agora, se você tá conectado naquilo o tempo todo, igual ministrar. Cara, é o que eu vivo. É o que eu passo o dia todo fazendo. Eu passo o dia todo pensando nele, conversando com ele, e de verdade, Thiago, eu não falo igual, pô, Deus não sai da minha cabeça um minuto, cara, eu me esforço o máximo que eu posso pra pensar nele, pra eu conversar com ele, eu acordo, eu vou lá, eu penso, eu quero ler, eu quero entender, e tô ali com o olho fechado ali, conversando com Deus no aeroporto, e o tempo todo eu tô tentando fazer isso. A hora que eu sentar aqui, eu não preciso me conectar, eu já tô. Eu não preciso parar aqui, deixa eu orar ao Senhor, pra saber o que o Senhor quer que eu faça. Jesus orava pedindo se ele podia curar alguém ou não? Não. Qual foi o dia que Jesus fez isso? Qual foi o dia que Jesus orou pedindo a mensagem da noite? Você entende? Nada, cara. Aquilo é tão real pra ele que ele só continuava fazendo diante das pessoas o que ele estava fazendo ao longo do dia. A mesma coisa deveria ser no salto com vara no relacionamento com Deus. Deus ensinando vocês, salto com altura, Deus ensinando vocês o que vocês estão fazendo ao longo do dia. Chega na hora do treino, você só continua, filho. Você só vai lá, continua, treina, volta pra casa, continua, acorda no outro dia, continua. E essa é a vida de vocês. Entende? É isso que eu tenho que entender. Se eu quero viver isso, esse é o jeito de se viver. Se eu quero viver outra coisa, aí não adianta, cara. Aí, por exemplo, eu tô lá. Aí, por exemplo, eu quero viver o skate, que nem o Rudy agora. O Rudy agora vai mudar a vibe do skate, agora ele vai cortar cabelo, agora ele vai virar coiffeur, né? Aí agora ele vai assistir vídeo do corte, pá, e tu louco. Agora vai passar o dia todo vendo aquilo. Ele não vai nem lembrar que skate existe, cara. Olha pra você como é que a realidade visual muda. Andando com a gente, ele mudou o jeito de vestir. Minha Maria vai casar, ele enxergou que realmente o negócio não tava legal. Ninguém pediu pra trocar de roupa. Só roupa larga, só pegar as lives lá, os vídeos, você vê na hora, cara. Entendeu? Tipo assim, não que ele não use hoje, né? Mas sim, só que você já vê que as roupas já estão mais apertadas, ele já tá ficando mais apresentável, tá ficando diferente. Entendeu? Então as coisas já vão tocando pra frente. Sim. Então, gente, pra fechar de vez, tudo que eu vejo e dou 100% de atenção é extremamente perigoso. Eu tenho que tomar cuidado do que eu como. Segundo Jesus, os meus olhos têm poder de alimentar o meu interior. Se eu estou olhando coisa errada, se eu estou olhando algo que é desnecessário, se eu estou perdendo meu tempo olhando coisa que não precisa, por exemplo, gastando tempo, hora assistindo publicações do Facebook. Gente, sangue de Jesus, cara, raciocina pra você ver a brincadeira. Eu tô horas vendo o negócio ali, cara. O que tá ali dentro tá tomando minha atenção. O Thiago teve um dia, cara, até assisti mostrar aquele aplicativo, eu peguei assim, eu fui olhar, você utilizou 10 horas usando seu telefone. Eu virei o breguete e eu falei, nossa gente, o que eu fiz? Eu fiquei 10 horas com o telefone na mão no dia, cara. Eu falei, não, gente, pô, graças a Deus que a Apple colocou aquele negócio de limiter lá. Porque pelo menos eu comecei a ter noção do que eu tava fazendo, cara. Então, gente, o cuidado tá aqui. O que você tá olhando vai construir sua realidade. Aquilo que você olha, dá 100% do foco, aquele negócio que meio que te desconecta das coisas, faz você se alimentar daquilo. O que você quer da sua vida? Quer viver com Deus? Então, meu amigo, olhe para Ele, dê atenção para Ele. É Bíblia? Olha para a Bíblia, dá atenção para ela. É conteúdo relacionado a Deus, ao Pai? Dá atenção para isso o tempo todo, que isso vai se tornar a sua realidade. Aí você para de ter dificuldade de ter caráter. E daí o pessoal hoje fica sofrendo para falar baixo, fica sofrendo para amar a esposa, fica sofrendo para respeitar a esposa quando ela não quer fazer sexo, fica sofrendo para tentar respeitar o irmão que brigou com ele. Cara, se você olhar para... Jesus sofria para fazer isso? Então é só olhar para ele, dar atenção para ele, observar o que ele fala, que aquela realidade dele entra dentro de você, você para de sofrer, ué. Uma coisa simples.
Cadê aquela dificuldade toda? É só fazer isso. Se não tá conseguindo, porque a realidade dele não é a sua. Por isso que a gente tem que estar sofrendo para poder ficar fazendo as coisas. Aí os seus, tem o trabalho de vocês, que é o salto com vara, também relacionado com o propósito de vida. Beleza. Então meu propósito de vida tá aqui, beleza? Está relacionado com Deus? Morreu, melhor ainda. Meu propósito de vida tá aqui. Eu não tô fazendo, por exemplo, sei lá, salto em altura e salto com vara, porque deu vontade de fazer ou porque eu quero ganhar dinheiro. Não, meu propósito de vida tá aqui. Então tem Deus aqui nesse negócio. Entendeu? Então agora eu vou viver essa realidade. Eu vou me alimentar de Deus do salto com vara e salto com altura. O tempo todo, tô lá, firme e forte, tô lá. E salto com vara, salto com altura, salto com vara, salto com altura. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus. Essa é minha vida. Não adianta eu ficar enfiando outras coisas no meio disso. Você entende? Não adianta eu estar aqui querendo ir pro meu treino pensando que eu vou sair final de semana para brincar de, sei lá, de asa delta. Você entendeu? Não, cara. Aí sim, cara. Aí é a hora que o negócio solidifica. Que eu lembro que assim... Que nem mais uma, só te falando da Ana aqui e a gente fecha. A Ana falou assim, da Ana, minha esposa, ela falou assim, amor, que nem o quarto que agora tá bagunçado. Por exemplo, eu olho, eu caço um lugar que tá arrumado e eu falo, aquilo ali que é o que me alimenta. Eu falei, não, amor. O que as pessoas têm dificuldade? Presta atenção. O que as pessoas têm dificuldade? O quarto tá bagunçado todos os dias. Por que a pessoa não consegue arrumar o quarto dela? Porque a realidade de vida dela é o quarto bagunçado. E ela não tem outra realidade para ela ver. Ela não tem outra realidade para ela absorver. Então ela vai ter que romper algo que ela não tem. E criar algo que ela também nunca criou. Agora você imagina a dificuldade que eu tive para relacionar com o pai. Nesses 2 anos. Olha quanto tempo que eu gastei. Com toda a dedicação que eu acredito que eu sou. Foi muito difícil, cara. Foi muito, muito difícil. Aí eu falei, amor, aqui que tá o detalhe. Ela tem 2 opções. Ou ela vai para Deus e começa a se relacionar, começa a observar Jesus, observar o Pai, para que aquela verdade entre dentro dela, aí ela consegue vir aqui no quarto, arrumar o quarto. Ou ela vai próximo de alguém que tem essa realidade e começa a se alimentar dessa realidade, porque ela vai mudar. Automaticamente. Então, cara, a candeia do nosso corpo, ou seja, a porta de entrada para ser bom ou ruim, parte dos olhos. Olha o perigo que é isso aqui, cara. Olha o perigo.